Sejam bem-vindos ao dia 58 de Caminhando com Paulo. Primeiramente, se você não é inscrito no canal, peço que se inscreva para receber todas as nossas orações. Também deixe o seu like, o seu comentário, porque isso ajuda muito para que esse vídeo chegue a cada vez mais pessoas. E aqui na descrição do vídeo tem o nosso grupo do Telegram, onde você pode estar entrando, a gente pode interagir mais e você também pode enviar os seus pedidos de oração por lá. Hoje continuamos a primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 8. Não pensem que eu me apoio somente nesses exemplos da vida diária, pois a lei diz a mesma coisa. Na lei de Moisés está escrito assim: não amarre a boca do boi quando ele estiver pisando o trigo. Por acaso Deus está interessado nos bois? Ou foi a nosso respeito que ele disse isso? É claro que está escrito em nosso favor. Tanto a pessoa que planta como a que colhe fazem o seu trabalho na esperança de receber a sua parte da colheita. Se temos semeado entre vocês a semente espiritual, será demais se recebermos de vocês alguma recompensa material? Se outros têm o direito de esperar isso de vocês, será que nós não temos muito mais direito do que eles? No entanto, nós não temos usado desse direito. Pelo contrário, temos aguentado tudo para não atrapalhar o Evangelho de Cristo. Certamente vocês sabem que os que trabalham no templo é do templo que recebem os seus alimentos. E sabem também que os que oferecem sacrifícios no altar recebem uma parte da carne dos animais que são sacrificados ali. Assim o Senhor mandou também que aqueles que anunciam o Evangelho vivam do trabalho de anunciar o Evangelho. Mas eu não tenho usado nenhum desses direitos, nem estou escrevendo isso agora para exigir isso para mim mesmo. Eu preferia morrer a fazer isso. E ninguém vai me tirar o orgulho que eu tenho de agir assim. Eu não tenho o direito de ficar orgulhoso por anunciar o Evangelho. Afinal de contas, fazer isso é minha obrigação. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Por isso, se eu não faço o meu trabalho por minha própria vontade, então posso esperar algum pagamento. Porém, se faço como um dever, é porque é um trabalho que Deus me deu para fazer. Nesse caso, qual é o pagamento que recebo? É a satisfação de anunciar o Evangelho sem cobrar nada e sem exigir os direitos que tenho como pregador do Evangelho. Então, hoje Paulo continua falando sobre os deveres, e a vida de um apóstolo, que hoje a gente poderia tomar tanto como a vida de um padre, como outros, que vivem da pregação de Deus, porque tem muitas pessoas que também foram chamadas, a terem uma família, a viverem aí o sacramento do matrimônio, mas que também foram chamadas a pregar o Evangelho do nosso Senhor, pregar para outras pessoas e de fato vivem disso, fazem disso o seu trabalho, e é uma situação às vezes um tanto quanto complicada, porque tem uma vida que depende delas, tem uma família, tem filhos, tem toda essa condição, mas estão sendo chamadas também a se dispor ao serviço de Deus, e nem sempre isso vai trazer as recompensações financeiras. Então é uma vida entregue a Deus, uma vida como Paulo viveu, de quem não pode almejar muitas coisas, mas deve viver daquilo que, de fato, Deus o concede, Deus o dá, porque Deus dá aquilo que nós necessitamos. Verdadeiramente, todos nós somos chamados a viver assim, confiando na graça de Deus, confiando que Ele vai nos dar aquilo que é necessário, sempre, sempre. Deus não nos deixa sem aquilo que é necessário. Mas alguns são chamados a viver com menos e outros têm a oportunidade de viver com mais, e isso não está errado. Cada um é chamado para uma coisa. O que Paulo está dizendo aqui hoje é o julgamento, e as críticas que muitos tinham, e até hoje muitos têm, Quantos se revoltam às vezes com o dízimo, em ter que ajudar, porque veem isso como uma obrigação, e não entendem que cada um é chamado para uma coisa. Então a igreja vive da nossa providência como fiéis, porque a igreja não tem
uma finalidade financeira, né? Assim como os apóstolos não tinham uma finalidade financeira na pregação deles. Eles estavam pregando a palavra de Deus e muitos fazem isso até hoje, mesmo não sendo padres. E os padres fazem isso e vivem em prol da igreja, vivem em prol do templo, aqui como Paulo está dizendo. Eles trabalham para o templo, então eles recebem do templo, mas o templo recebe dos fiéis, né? Então é sim nossa obrigação, entre aspas, sustentar a igreja, mas a gente jamais deve ver isso como uma obrigação, né? Como um fardo. Isso não é um fardo. É o mínimo que nós fazemos, né? Para recompensar aqueles que estão vindo e alimentando a nossa fé, nos ensinando o caminho da fé. Então essa fala de Paulo cabe muito nesse assunto, né? E nesse momento muitos criticam, mesmo e sim, existem falhas, existem tantas coisas. O que eu estou dizendo é a nossa recompensa, né? A recompensa que nós devemos devolver, sim, nós devemos devolver financeiramente também para essas pessoas, as pessoas que vivem dessa pregação, porque elas precisam, né? Nós fomos chamados para uma outra vida, onde nós temos uma recompensação financeira pelo nosso trabalho, mas eles não têm. Então, cabe aos fiéis ajudá-los financeiramente, né? Então, Paulo coloca essa situação e ele mesmo fala, eu não cobro, né? Eu não estou falando para cobrar, ele está falando para expor, porque provavelmente, né, naquele momento existia muito essa crítica e ele se coloca como um defensor ali de todas essas pessoas que estão servindo como apóstolos, que estão servindo a Deus e precisam desse auxílio, precisam do alimento, precisam da casa para ficar, precisam da roupa que não tem, né? Então Paulo fala por eles e acaba falando por ele também, mas a gente sabe que Paulo era uma pessoa muito entregue a Deus, né? Ele era um homem que vivia sem nada, se necessário fosse. E ele deixa isso muito claro. Então que nesse dia o Espírito Santo possa nos tocar, nos alimentando com esse espírito de caridade, sabedoria e compreensão de que cada um deve fazer a sua parte, né? Então que a gente não julgue aquilo que o outro foi chamado e que nós estejamos abertos a cumprir também a nossa parte, né? No nosso chamado e no chamado do outro. Então que Deus possa, o Espírito Santo possa tocar o nosso coração nesse dia com essa fala de Paulo e nos trazer mais compreensão e mais caridade. Que Deus abençoe você e a sua família e nos vemos amanhã.